Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Chamar agora o palestrante da noite, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui junto de vocês. Obrigado. Junto do plano espiritual que nos acolhe todas as noites, que aqui nos fazemos presentes, né? E hoje vim com a colinha, não deu para trazer nada pronto no PowerPoint, não deu para preparar nada para ilustrar. Mas nós vamos tentar. Na verdade, hoje vai ser mais assim um bate-papo, né? Um estudo. Se alguém achar que eu falei alguma besteira, entra por meio e pode levantar a mão e corrigir, tá? Não tem problema nenhum não. Então nós vamos falar de algumas coisas até mais materiais do que espirituais. Depois que eu vou chegar no enfoque, o que isso tem a ver com a doutrina espírita, né? Vai parecer matéria de escola. Magnetismo. Principalmente quem estudou já do colegial para frente ou fez algum curso técnico, né? Que envolve alguma coisa que tenha parte elétrica, movimentação por parte elétrica, já deve ter ouvido falar sobre magnetismo. Só que a gente estuda muita coisa na escola e acaba, como é que se fala, não observando essas coisas no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia, né? E o magnetismo, ele está tão presente no nosso dia a dia, que Kardec diz que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Uma complementa a outra. Ou até mesmo em algum ponto ele fala que uma é mesmo a outra.
Tá? Mas aí não podemos misturar as situações. Temos o magnetismo usado na parte material e o magnetismo da parte espiritual. É isso que nós vamos tentar elaborar para vocês terem uma ideia do quanto esse magnetismo está presente na nossa vida. Simples de tudo. Se eu sair daqui, fica difícil para vocês me ouvirem, né? Se eu voltar aqui, vocês me ouvem melhor, não ouvem? Magnetismo. A cápsula do microfone, através de uma bobina sensível com fios enrolados, está produzindo uma vibração que produz um campo magnético que, através do fio, chega lá no amplificador, chega nos alto-falantes, através de outra bobina com um imantado, um sistema magnético também, e a voz está ampliada. O som está ampliado. Está com calor? Vai ali e liga o botão. Outro campo magnético forma-se no motor elétrico do ventilador e com isso nós temos os ventiladores em funcionamento. Magnetismo. Ou melhor ainda, né? Chegamos aqui, apertamos o botão, a tomada, e a luz está acesa. Simples. Se fosse a incandescente, eu não poderia falar tanto em magnetismo, mas nessa daqui tem um reatorzinho lá dentro, né? Que está fazendo toda uma reação, produzindo um campo magnético também, porque ele produz caloria durante o seu trabalho, nessa transformação, acende a luz. Mas e a energia para chegar até aqui? Também. Você pega lá a barragem, uma turbina, uma força hidráulica transformada em força mecânica, passando pelas palhetas da turbina, gera uma bobina, faz uma bobina girar em volta de outras bobinas, onde gera um campo magnético que gera energia que todo dia a gente usa o magnetismo em casa para acender a lâmpada, tomar o banho e tudo mais. Então o magnetismo está mais presente do que a gente imagina no nosso dia a dia. E antes que existisse tudo isso que eu acabei de falar, existia magnetismo? Estão em dúvida? O universo. Vamos lá. Vamos agora para uma situação maior. O universo. Todos os planetas girando de forma contínua, numa órbita, envolto na energia cósmica, sem trombar nenhum com o outro, né? Apesar de o pessoal falar que o nosso era para estar destruído já, né? Que tem uma rota de colisão, mas tudo parece que o magnetismo funciona e ele está lá, vai saber há quanto tempo que o nosso planeta gira já em torno do seu eixo, gira em torno do Sol, não colide com nada, né? O que será que é que faz isso ficar formado? Apesar de nós termos a energia cósmica universal, que ela é a quinta essência que a gente fala, né? Porque no planeta nós temos as quatro principais, né? Ar, terra, água e o fogo. E a quinta é aquela que permeia todos os seres vivos, toda a órbita do planeta, toda a órbita de tudo que é estrela e planeta que gira no universo, que é a energia cósmica, que para nós aqui conhecido como quinta essência, que é um fluido material, mas do mesmo jeito que o ar, ele não é visível, mas ele é maleável. Ele é maleável. Através disso, formamos um outro campo magnético. Se eu falar para vocês agora assim, Japão, vocês imaginaram já alguém de ponta cabeça, não imaginou? Lá embaixo, da gente? Quem que está de ponta cabeça essa hora? Eles ou nós? Nós não sabemos pela posição, mas nós estamos presos aqui nesse plano, não estamos? Por que nós estamos presos aqui e não caímos de nenhuma forma? Magnetismo. Afinal de contas, o nosso corpo composto da química desse planeta, da matéria desse planeta, ele fica preso ao planeta pela força da gravidade. Mas o que é a força da gravidade? É um campo magnético que está nos segurando aqui em cima dela.
Então o magnetismo está presente na formação do planeta, na formação do universo, é uma coisa muito antiga. E foi deturpado muito tempo atrás, e foi aí que o Espiritismo ganhou um pouco, teve um alavanque maior nos conhecimentos, né? Ou ele entrou assim como mais atenção aos estudos do Espiritismo, porque o Espiritismo veio justamente na época de Kardec, pela razão a qual o Kardec tinha para decifrar as situações. Ele se aprofundou em estudos e foi provar que tudo aquilo que acontecia com as mesas girantes, movimento das escritas, sem ninguém estar por perto, era tudo uma energia magnética manipulada. Manipulada por quem? Manipulada pelos espíritos. É aí que vem essa função. Dá licença um pouco, para enxergar de perto tem que tirar o óculos, já viram isso, né? Então, olha só. Kardec deixa alguns escritos para a gente assim, ó. O Espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Essas duas ciências. Lembra que a gente frisa todo dia sobre o Espiritismo? Religião, filosofia e ciência. Muitas coisas que não foram explicadas há muito tempo atrás, pela doutrina espírita, é tirado esse véu, ele fala aqui, não é fanatismo, tem uma palavra correta, depois na hora que eu encontrar eu vou falar aqui. Mas tira essas dúvidas, porque o Espiritismo acaba explicando o porquê de fenômenos acontecerem sem a presença de pessoas manipulando. É o caso das mesas girantes, quando o Kardec começa a fazer os estudos, né? E ele complementa mais. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Quer como cura. O que vai acontecer daqui a pouco aqui atrás? Não que todos que estejam aqui estejam doentes, procurando uma cura. Mas, na maioria das vezes, as pessoas quando chegam até a casa espírita, já chegam pela dor. Muitas vezes se mantêm depois, pelo que encontraram, pelas explicações que encontraram, pela lógica daquilo que foi dadas a elas, né? E acabaram ficando. Mas normalmente é pela dor, vem buscar uma cura. E através dessa transfusão de energia do médium, o plano espiritual, ocupando-se do médium, para aquela pessoa que está ali aguardando para receber um passe, é uma transfusão magnética de energia. A água fluida que todo mundo bebe ali atrás, e muitas vezes não sabe nem por que está tomando, acho que é para matar a sede. A água, ela é alterada magneticamente pelo plano espiritual, ocupando de doação de ectoplasma. Ninguém pega o copinho que é do outro, gente. Parece brincadeira. Tá? Ninguém pega o copinho que é do outro. Nunca ninguém pensou nisso também. Nunca vocês pararam na frente de um copinho e falaram, não vou naquele, vou nesse hoje? Sim. Mais ou menos. Mas tudo tem o magnetismo para poder fazer essa transformação. Existe um japonês que ele fez o estudo da água através do som. Colocando o som com músicas calmas e músicas mais agitadas e fazendo o estudo da mudança do cristal da água. Então, há uma influência, isso eu já estou usando da Marisa Cajado, tá? Eu já tinha visto esse estudo, mas a Marisa Cajado esteve no centro no sábado e ela fez uma palestra sobre música, como que a música ela interfere diretamente na nossa vida, no nosso ser, no nosso bom humor, no nosso mau humor, entendeu? E também como ela vem, e existem vários estudos hoje do som para acalmar animais. Tá? Existem várias situações para esse lado que a gente usa. Quem quiser ver a palestra da Marisa Cajado, está no site do SECDD, já está lá, tá? Ela fez no sábado passado, vale a pena, viu, gente?
voltando aqui. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que ao mesmo tempo aderem ao magnetismo. A escrita nos leva a um pouquinho ao passado, né? Parecendo que estamos no presente. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas. Só que isso foi escrito na Revista Espírita de 1858 por Kardec. Tá bom? Então, nos remetamos àquele tempo para termos a entender isso daqui. Naquela época, os fenômenos espíritas estavam abrindo os olhos de muitas pessoas já. Hoje já não está precisando mais a gente ter aquelas manifestações físicas para mostrar para ninguém. Hoje os estudos estão aí, a quantidade de livro espírita que tem, a comprovação só não acredita quem não quer, ou quem é muito cético ainda em alguma coisa, que é muita gente ainda, porque quem trabalha nos trabalhos de orientação espírita, que é o meu caso, que eu ajudo lá no Miramês de segunda-feira, ainda a gente atende muitos espíritos desligados da carne, achando que estão na carne ainda. Ou totalmente perdidos, sem entender o que aconteceu com eles. Se eu morri, como é que eu estou vivo? Por quê? Porque um dia não acreditaram naquilo que está o mais próximo de nós mesmos. Tudo prova no rápido desenvolvimento do Espiritismo que logo ele terá direito de cidadania. Isso Kardec estava falando lá em 1858 ainda. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo. Porque até então era uma ciência nova que estava sendo estudada ainda naquela época, né? Como um sinal incontestável do progresso das ideias. Vou repetir. Isso está na Revista Espírita de 1858, na página 421. Tá? Como que o magnetismo influencia, então, o ser humano diretamente? Quando nós falamos das afinidades de pensamentos, afinidades de condutas, quando nós tratamos por um processo obsessivo ou explicamos a obsessão, está tudo ligado ao magnetismo. Porque através do nosso pensamento, a emissão do nosso pensamento é uma corrente, é um magnetismo, é um campo magnético o nosso pensamento. E ele vai refletir, ou ele vai chegar até aonde nós estamos pensando. Como ele vai ser recebido é outro departamento. E a mesma coisa acontece com a gente. Porque muitos pensamentos são direcionados a nós, pela emissão do pensamento, que é um campo magnético. Como nós vamos receber esses pensamentos, é aí que o nosso campo magnético entra. É a vibração a qual a gente anda. É aquela sintonia que a gente fala. Que se a gente está meio deprimido, meio para baixo, tal, o que a gente armou na sintonia nossa? O que o magnetismo nosso está atraindo? A mesma sintonia. Se a gente está alegre, disposto, bem-humorado, colaboracionista com todos, o que a gente atrai? Nosso campo magnético é outro. A gente muda essa frequência do campo magnético. E aí a gente atrai para a gente o que é de melhor. Ou de pior. Depende de cada um, né? Por isso que até a busca da cura, quem está vindo fazer a busca da cura na casa espírita, através do tratamento espírita, a gente costuma dizer que normalmente 90% da cura pertence à pessoa e não à casa espírita. A casa espírita é orientadora. Algumas facções da doutrina espírita prega-se que o primeiro ponto da casa espírita deveria ser o estudo e não os tratamentos de paz. Só que a coisa tomou uma proporção de uma tal forma que a casa espírita acaba tendo o maior movimento hoje na questão de atendimento com palestras e passes do que diretamente ao estudo. Por quê? A doutrina espírita, como filosofia de vida,
como religião e como ciência, leva a pessoa a estudar e a entender por si própria que a causadora de todas as suas situações, sejam elas boas ou ruins, é ela mesma. Mais ninguém. E o magnetismo é o que vem comprovar isso na ciência, no espiritismo como ciência. Porque a gente atrai. Ninguém nunca brincou com imã quando era pequeno? Ninguém pegou um imã de alto-falante, quebrou? Polo positivo com positivo, o que acontecia? E positivo com negativo. Só que na visão espiritual a gente tem que ver de outro lado, né? Porque tem que ver que positivo com positivo se atrai no campo espiritual. É que ali é uma função mecânica do plano, tá? Mas no plano espiritual é positivo com positivo se atraindo e não se repelindo. Mas é mais ou menos igual o imã. Se você colocar ele numa posição, eles não juntam de forma alguma. Se você virar um deles, mesmo numa distância longa, eles vão acabar se atraindo, tá? E o magnetismo que a gente gera no nosso corpo é mais ou menos esse, que o nosso espírito produz, na verdade. Porque toda geração de energia do nosso corpo é o espírito que produz. O que acontece se há o desligamento do espírito do corpo? Ninguém sabe o que acontece? O espírito desencarna. Mas o que acontece com o corpo? Não dá muito tempo, vira pó. Não dá muito tempo, vira pó. Então o que acontece? Quem que está alimentando, qual que é a energia propulsora do corpo físico? É o espírito. Porque o espírito tem nele a energia cósmica universal. Que é a energia que plasma todos os seres vivos do universo. No nosso planeta, o corpo tem essa forma. Alguns melhor do que eu, né? Eu estou pegando um espaço mais ou menos, né? A força de atração minha é maior do que a de alguns, pela massa que eu estou aqui, né? Então, a atração está maior, eu estou sentindo aqui um magnetismo forte no planeta, né? Mas, é mais ou menos por aí. Nesse plano, aquela energia cósmica, a quinta essência, molda esse plano físico, para me poder estar aqui, conversando com vocês, olhando aqui e tal. E em outro planeta, ela vai usar a composição física existente de outro planeta. Mas a energia vital, a energia do espírito, aquela que faz o ser, que movimenta tudo, que é a usina geradora de energia, nossa, é o espírito. E é dessa energia cósmica que o espírito se alimenta para gerar o magnetismo que a gente produz. E o mais interessante dessa energia, da quinta essência, é a questão dela ser maleável. Tá? Então, quando a gente se encosta, estou vendo ali as duas abraçadas, olha aí, não está tendo conflito, está vendo? A energia, ela funde. É interessante isso. E se a gente está longe e emite um pensamento para alguém que está longe, através de uma oração, nós vamos fazer com que aquele perispírito receba essa energia que nós estamos emanando, através desse magnetismo. Essas ondas vão andar através dessa quinta essência para chegar até lá, que é a energia cósmica. Mas vai atingir o objetivo. Então, quando falam assim que o poder do pensamento ele é muito grande, ele é maior do que a gente pode entender até, ou consegue explicar. Porque ele tem essa capacidade da gente emitir um pensamento, uma oração para alguém. Alguém já leu aqui o Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral? No Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, ele relata que quando alguém fazia uma prece por ele, ele estava enfiado num umbral, ele foi um suicida. Ele se deu um tiro na cabeça porque ele estava ficando cego, só por isso. Ele era um dos maiores escritores portugueses da época, acho que foi em 1900 isso. E ele não aguentou a notícia de que ele estava ficando cego, ele deu um tiro na cabeça, acabou desencarnando como um suicida e foi parar no Vale dos Suicidas. E lá ele relata toda coisa ruim que é um Vale dos Suicidas. Apesar de o suicida estar ali guardado,
Porque o Vale dos Suicidas, por incrível que pareça, é um lugar que guarda o coitado do suicida por um tempo. Só que com a emanação mental dele, o campo magnético dele é tão ruim, é tão baixo, vamos dizer assim, pelas atitudes morais a qual ele tomou, que infelizmente ele só consegue se ligar àquilo, mas é lá que consegue se proteger o suicida de coisa pior. Parece brincadeira. Mas ele não consegue ter alguma coisa melhor do que aquilo, porque a condição moral dele não permite essa situação. O campo magnético dele liga ele até que ele seja atendido, até que seja passado um tempo e ele possa ser retirado daquele lugar. E aí o que acontece? O Camilo Castelo Branco relata que, de repente, aparecia na frente dele como uma tela, era a prece que alguém estava emanando a ele, chegando até ele. E que aquilo era um alívio muito grande para o espírito dele. Aquilo era um alívio muito grande quando aquela prece chegava. Só que, ao mesmo tempo, alguma coisa o entristecia. Por quê? Não era nenhum de seus parentes. Era uma pessoa que ele nem sabia quem era. Pessoa que conhecia ele pelas obras que ele tinha produzido em escrita, e sabendo que ele tinha se suicidado, manava prece para ele constantemente. Não era nenhum dos seus parentes. Isso entristecia ele, mas ao mesmo tempo era energia renovadora para o ser dele, enquanto ele aguardava o momento de ser retirado de lá. Então, gente, essa força do pensamento, esse magnetismo, é uma coisa muito importante, que a gente não deveria deixar passar assim, de mão beijada. Ele influencia a vida material nossa e influencia a vida espiritual nossa também, por demais. Se o processo magnético é um processo de cura, que pode ser usado para cura, nós não teríamos que ver essa energia de uma forma um pouco diferente? Não teríamos que aprender a usar esse benefício nosso próprio? Não precisaríamos ativar os nossos centros de força, magnetizando-os por conta própria? Os nossos chakras? Sem necessidade de interferência de ninguém? É só uma questão de estudo, gente. Isso chama-se autopasse. Que muita gente não sabe nem como lidar com isso. Mas nós mesmos podemos, numa situação que estamos passando com dificuldade, usar dessa energia, desse magnetismo, para nos harmonizarmos, para nos acalmarmos perante uma situação difícil. É só saber usar das energias que nós temos, da força que nós temos e não sabemos, na verdade, né? Sempre precisamos da ajuda de alguém nesse tipo de coisa. A gente nunca consegue resolver por conta. E aqui, Kardec deixa ainda uma situação. Ó. Em relação ao poder de cura, pelo simples contato, questão esta levantada por Kardec no Livro dos Espíritos, questão 556, nos esclarece a espiritualidade e faz ainda um alerta. A força magnética pode chegar até aí. Esse até aí é o quê? Ao poder da cura. Quando secundada pela pureza dos sentimentos. Primeira coisa de quem está dentro ali daquela sala. São todas pessoas voluntárias que estão deixando as suas casas para virem até aqui de vontade própria, de alegria no coração. Saem daqui mais alegre ainda depois que puderam atender a todos que estão aqui, entendeu? É isso daí, a pureza de sentimentos daquilo que está sendo feito. E por um ardente desejo de fazer o bem. Porque os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Por que os bons espíritos vêm até a casa espírita em auxílio? O que nós estamos vibrando aqui nesse momento? Maldade para alguém? Eu estou ensinando vocês a fazerem alguma coisa de errado? Ensinando não, porque ninguém ensina nada, né? Na verdade, estou aqui falando que a gente pode fazer alguma coisa de errada para alguém? Não. Pelo contrário. Todos vocês também, como aqueles que estão trabalhando aqui agora,
deixaram as suas casas e vieram até aqui para ter um momento de harmonia, um momento de paz, muito bem, um momento de alegria, porque é uma alegria. A gente encontra com pessoas que normalmente a gente não vê durante o dia a dia, que acaba virando uma família. A gente acaba encontrando toda quinta-feira com quase todo mundo, de sexta-feira lá no SEC, é a mesma coisa. Então, é uma alegria também poder encontrar os outros, e quando cumprimentar os outros, tudo bem, a pessoa responde, está tudo bem. Então, por que aqui atrai então essa energia? Porque o magnetismo da casa está gerando essa situação. E por que nós não podemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, gerar essa mesma situação em nós? É só aprendermos a trabalhar essa situação do magnetismo, do pensamento. Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos desejando para os outros. O tempo está acabando. Tinha mais um pedacinho aqui. Ele fala aqui também na Revista Espírita de 1857, que por muitos séculos, alucinados, sonâmbulos, médios e obsediados foram considerados loucos e abandonados, justamente por não haver essa explicação do magnetismo. O médium ou um vidente, que todo tipo de mediunidade nada mais é do que um sistema magnético trabalhando na mediunidade da pessoa especificamente. O médium de cura está ali. Ele sabe, ele tem o poder de manipular as energias, o ectoplasma que vai ser usado para cura. O médium vidente, o médium, o psicógrafo, né? Ele tem a captação magnética dele, é para isso. Que nem existe o rádio AM, rádio FM, lembra antigamente que tinha os Motorola, né? SW, MW, né? Pegava até rádio do Paraguai, Argentina, Chile, nenhuma daqui do Brasil. Mas para fora pegava todo mundo falando em castelhano, né? E o divino sabia até quando ia chover, pelo raio que dava no rádio. Tá dando raio lá no Uruguai. Da frente fria vem vindo, falava assim. Né? Porque dava aqueles estrondos no rádio quando dava o rádio lá perto, entendeu? Então tinha, é mais ou menos isso. O médium também, através do magnetismo a qual ele está mais ligado, é que ele consegue produzir os efeitos. Para encerrar, a ciência do espiritismo une-se também ao magnetismo animal, ao recuperar conhecimentos anteriormente classificados como superstição, milagre ou sobrenatural, trazendo-os para o campo da ciência. Enquanto isso era tratado, não existiam explicações, né? O que acontecia muito nos salões de Paris? As reuniões eram festivas, na verdade. Não era reunião para falar em coisa séria. As reuniões eram voltadas como se fosse assim um show de mágico. Um show que ia acontecer e as pessoas iam para esses salões para verem as mesas baterem, as escritas acontecerem sem que ninguém ficasse perto. Então houve muita superstição, houve muito charlatanismo nessa época. Quando Kardec é convidado a conhecer isso, não vou lembrar o nome dele agora, era um francês lá, por um amigo dele, ele foi convidado a conhecer essas casas que faziam show. E em primeiro ele recusa, porque até então Kardec também, ele era um pouquinho cético à situação. Depois de tanta recusa, ele resolve um dia aceitar e vai conhecer. E ali ele percebeu aquilo. Começa a estudar, porque em princípio ele acha que era um charlatanismo, que existiam cordas que movimentavam as mesas, que faziam as coisas, e ele começa a levar aquele estudo aprofundado. E ele percebe que quando a mesa se mexia ou estava em pé, mesmo passado qualquer coisa nela, não existia nada que segurasse essa mesa suspensa no ar. Então ele começa a entender que ali existia uma energia, e que essa energia estava sendo manipulada por alguém, mas ele não sabia por quem. E é assim que começa o estudo da doutrina espírita, que hoje nós temos aí
catalogado em vários livros para quem quiser estudar um pouquinho mais. Tá? Na verdade, hoje, eu vim substituir a Maria Inês, né? Porque hoje era o dia da Maria Inês, Fedatos, e ela me pediu, ela não pôde vir, eu vim fazer no lugar dela. Por isso que eu não trouxe nada mais, assim, aprimorado, porque não deu tempo de formatar alguma coisa sobre isso. Espero que tenha dado para falar alguma coisa interessante ainda sobre a doutrina, mesmo que seja pelo lado científico da doutrina, porque eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas é um lado que me atrai muito, esse lado científico. Não que eu seja nenhum cientista, nada, mas ele me atrai muito saber como as coisas funcionaram, como elas funcionam ainda hoje, né? Sem superstição, sem charlatanismo, dentro de uma razão de como tudo funciona. Isso é um atrativo da doutrina também, tá bom? Vamos fazer uma prece para partir para a segunda parte dos trabalhos. Lembrando que, a hora que nós adentrarmos aquela sala, de acordo com a nossa faixa de pensamento, o nosso magnetismo, nós vamos captar de lá a maior energia possível, o maior equilíbrio possível, a maior sensação boa que eles estão preparando agora para nos atender. Né? Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como ela já é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Tem sorteio?